Olá, vamos falar sobre os primeiros hominídeos. Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos e de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com algumas características humanas. Os mais antigos fósseis já encontrados são os de Australopiteco. Esses hominídeos viveram na África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos e andavam eretos, sobre os dois pés. Com o passar do tempo, algumas espécies sobreviveram e outras se extinguiram. E você, sabe o que são fósseis? Fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Pode ser de um dente, um osso, um pedaço de crânio de um indivíduo que viveu há milhares ou milhões de anos. Todos esses materiais podem fornecer importantes informações como eles viveram. Cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos atuais. Esse grupo, chamado de Homo, pertence à espécie humana. A espécie Homo passou por várias evoluções, até chegar do Homo sapiens sapiens, cujo cientistas acreditam que por ter o cérebro maior que o das outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era mais inteligente e, por isso, desenvolveu a fala e outras habilidades, como costurar, tocar, esculpir, desenhar e etc. Assim, conseguiu sobreviver. Mas muitos livros apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano teria ocorrido de forma linear. Não foi bem assim. Porém, o que aconteceu é que cada espécie de hominídeo teve a sua história. Também não há indícios de que uma espécie tenha gerado a outra. Por exemplo, o Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 100 mil anos e chegou a conviver com o Homem de Neandertal, que por sua vez desapareceu por volta de 40 mil anos atrás. Mas querem saber um fato curioso e comprovado cientificamente? É que os ruivos atuais têm uma carga genética do Homo de Neandertal. No entanto, os cientistas até hoje ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa da nossa espécie. No entanto, com base nas técnicas e nos materiais utilizados pelos nossos ancestrais, os cientistas conseguiram entender um pouco sobre esse período, denominado de pré-história, e do qual os cientistas vão dividi-lo em duas partes, que é o Paleolítico, que se refere à pedra antiga ou pedra lascada, e o período Neolítico, que se refere à pedra nova ou pedra polida. O Paleolítico, da pedra antiga ou da pedra lascada, foi o período mais longo da história da humanidade. Aqui, os homens sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, também de sementes, raízes e folhas. Por isso, ficaram conhecidos como caçadores e coletores. E para fazer os seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico utilizavam pedras lascadas e também utilizavam ossos de animais para fazer pontas de projéteis, como o da lança. Também faziam machados de pedras e também arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam frutos e raízes, pescavam e faziam suas roupas. Eles também caçavam animais grandes e perigosos, como o mamute e o tigre-dente de sabre. Os homens do Paleolítico eram nômades, isto é, não tinham uma moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes, os frutos de uma região começavam a rarear, isso é, acabar, eles se mudavam então para outra área em busca de alimentos.
O domínio do fogo foi obtido bem mais tarde. E ele foi obtido através de meios naturais, ou seja, eles pegavam galhos, e mergulhavam em incêndios florestais que foram causados por raios. Foi somente há cerca de 500 mil anos que conseguiram a produzir o fogo. E tinha duas técnicas. A primeira era girar bem depressa um bastão de madeira duro e seco dentro de uma cavidade de outra madeira. O atrito, então, produziria o fogo. A outra técnica era bater uma pedra contra a outra até conseguir faíscas e produzir também o fogo. E através do domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível, então, sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e a cozinhar alimentos. Afinal, a carne cozida tornava-se mais saborosa e de fácil digestão. O período neolítico, ou pedra nova ou polida. Nessa época, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas deste período estão a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos desta época ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Os humanos desta época passaram a buscar por novas fontes de alimento, e nessa busca os seres humanos então desenvolveram a agricultura e também domesticar animais e a criá-los, como cabra, ovelhas e bois. Isso fará com que os homens do período neolítico tornem-se sedentários. Também acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres, por meio da observação. Provavelmente, elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim, tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Toda essa evolução originará a Era dos Metais, conhecida também como Idade dos Metais. Conteúdo para uma próxima aula.